Olá, estamos de volta em mais uma aula da disciplina Homem, Pensamento e Cultura, abordagem filosófica e antropológica da educação. Compreendemos até aqui que, ao aceitar a cultura e o ponto de vista do outro, podemos enriquecer e ampliar a nossa visão de mundo, lembram? Nesta aula, vamos refletir sobre o sentido da linguagem na construção da humanidade, nas relações sociais, enfim, no devir humano. Dispostos? Então vamos lá! Como dito na nossa primeira videoaula, o devir humano tem elementos naturais e culturais. Com isso, estou querendo dizer que há fatores biológicos naturais que possibilitam falar, escutar, escrever, ler e sentir. Mas esse equipamento corporal biológico será suficiente para podermos expressar, representar, significar e comunicar nossos pensamentos e opiniões? Você deve concordar que não. Sabe por quê? Porque até mesmo aqueles indivíduos cujo corpo não apresenta todas as condições biológicas para aprender a falar, por exemplo, conseguem se relacionar com outros por meio de outras formas de linguagem, que não a oral. Que outros tipos de linguagem que não a oral as pessoas utilizam para se comunicar? Vamos conhecer? A expressão do rosto, os gestos e mesmo o choro são formas de comunicação que não utilizam palavras. São linguagens não verbais. Toda forma de comunicação que não utiliza palavras caracteriza a linguagem não verbal. Sinais de trânsito, gestos, bandeiras, movimento corporal, notas musicais. A linguagem não verbal é a forma mais universal de comunicação. Até mesmo os animais a utilizam. Querem ver? As abelhas, por exemplo, sabem indicar para as companheiras o caminho das flores através de uma dança especial. Não é incrível? Meu cachorro sabe demonstrar quando ele está com fome ou sede. Ele se comunica direitinho. Meu cachorro pede para passear e eu entendo sempre o que ele quer. Também através da linguagem não verbal, podemos expressar ideias, sentimentos e emoções. Através da minha dança, eu consegui expressar todas as minhas emoções. A dança pode ser exatamente uma forma de expressão sem palavras e você pode me dar uma palavra para eu me exprimir através da dança. A dança, a fotografia, a escultura e a pintura são exemplos de formas de expressão artística que se baseiam na linguagem não verbal. Além da linguagem verbal e não verbal, podemos fazer uso dessas duas linguagens ao mesmo tempo. Sabe como? Basta lembrar as histórias em quadrinhos, as propagandas publicitárias, o teatro. Vamos ver um exemplo. Censo e a internet. Quantos acessam a rede? Nenhum. Eles dormem no chão mesmo. Nesta charge, para expressar sua mensagem, o autor utilizou-se de imagens e palavras. Ele utilizou, portanto, uma linguagem mista. Ainda sobre esse texto, podemos falar de outro assunto, o significado das palavras. Quando a entrevistadora pergunta à família quantos acessam a rede, ela não se refere a um tipo de leito feito de tecido, mas sim à conexão de internet. Como vocês devem ter percebido, as palavras em situações diferentes adquirem significados diversos. A palavra rede, por exemplo, ganhou com a evolução da tecnologia um novo significado. Como você deve ter percebido, as linguagens podem ser transformadas pela apropriação e pelo uso que as pessoas fazem quando as aprendem, criando novos significados para os signos e novos signos para expressar e representar novos pensamentos, sentimentos e acontecimentos. Mas o que é mesmo signo e significado? Vamos dar um exemplo. Você sabe o que é um dog, um perro, um cachorro? Todas essas palavras são o que chamamos de significantes e representam, cada uma em sua língua e cultura, um significado, o deste animal. A união do significante e significado chamamos de signo. Interessante, não? Para finalizar nossa aula, vamos a mais um questionamento.
Linguagem e língua são a mesma coisa? Respondo a você dizendo que são e não são. Sabe por quê? Porque língua é um tipo de linguagem entre muitos. Respondo a você dizendo que são e não são. Quero dizer, assim, que a língua é um tipo de linguagem entre muitos. A língua é linguagem, mas não é toda linguagem. A língua difere da linguagem porque a linguagem é um conceito abstrato que se refere à capacidade humana de comunicação. Já a língua é uma manifestação dessa capacidade, um sistema de signos inerente à espécie humana. Como exemplo de língua, podemos citar a nossa língua portuguesa ou a língua brasileira de sinais, Libras. Por fim, é preciso que você tenha claro que é na linguagem e na língua que você se torna o que é e pode mudar o seu mundo e a si mesmo. Mas para isso é necessário que a linguagem seja compartilhada, compreendida e que haja interação entre emissor e receptor, de tal modo que ambos se façam interlocutores, pois a comunicação exige ações cooperadas e interativas, ou seja, exige diálogo. Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos revisar o que aprendemos? Nesta aula, compreendemos como a linguagem é importante para o devir humano e para a educação de homens e mulheres, pois nela é possível registrar acontecimentos, falar do mundo, expressar o que acontece no nosso corpo e pensamento. É pela linguagem que nos relacionamos com os outros de tal modo que ela é fundamental para ensinar e aprender a viver humanamente. Para saber mais sobre esse tema, leia seu caderno de estudos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu tutor e faça-se presente no ambiente virtual de aprendizagem. Na próxima videoaula, seguiremos falando outra condição básica do devir humano, o trabalho. Até lá!